mas é um momento de crise, sim, do Cruzeiro no Campeonato Crise? Brasileiro. Claro que é, HG. Crise? HG, você sabe quanto que é o jogo do Cruzeiro Você não contra o sabe o que é crise, Ô, HG, não. Imagina, não sei, né? Imagina. Que isso? Você vai falar isso com o Balu? Eu vou aqui. Peraí. Você sabe o que é crise? Não, eu não sei, não. Você sabe o que é mas crise? o jogo contra o Você tá Botafogo comparando? foi dia 27 Você tá comparando? Não estou comparando. Eu só vou falar o seguinte. Jogo contra o Botafogo, 27/7. Você sabe quando foi a outra vitória? Tá ali, ó. Pega lá, Atlético Goianiense, 1 de setembro. 1 de setembro, a outra vitória. E acabou. Nesse recorte aqui. Hoje, você sabe quando é hoje? Cara, hoje é 8 de outubro. A gente está falando de 2 vitórias. De 27 de julho até 8 de outubro. Mas não é crise, HG. Então tá, continua. Vai em cima desses aqui, desses resultados, nos próximos 2 meses de campeonato. Vença mais 2 jogos e vai ver o tipo de resultado que vai pegar no final da temporada. Então você está assinando que o fora de Diniz vale a pena ser Não, tido? Não. Ué, se é crise, ué? Não. Se é crise, ué? Não, eu não Olha o advogado ali. O telespectador entendeu o que eu quis dizer. Não é Você vai me crise. desculpar. Não é crise. A fase é ruim, o retorno é ridículo. Mas crise? Crise? Vocês estão de brincadeira, gente. Crise é o que o Cruzeiro já viveu. Crise é o que o Corinthians está passando. Quando o Ronaldo O rebuscava jogador lá discurso ganha de UTI, você batia aqui. Você está fazendo a mesma coisa. Você está fazendo a mesma coisa. Tá fazendo a mesma coisa. Crise. Que crise? Quando o Ronaldo rebuscava o discurso no UTI, eu tô falando com o HG, não tô falando pra você. Quando você buscar, não tô falando com você. Quando você falava do Ronaldo rebuscar questão de UTI, você tá fazendo a mesma coisa. Pra justificar uma campanha A lógica é outra. Qualquer coisa, qualquer crítica que chegava no Ronaldo da época, mas nós pegamos muita dívida. E nós estamos falando de outra coisa, questão administrativa. Porque essa crise que você está dizendo, meu querido... É a tabela, não sou eu, não. A tabela está dizendo. A tabela está provando que não tem crise. Tá porque certo. não está provando que não tem. Porque o Cruzeiro está 3 pontos. Abre de novo a campanha do retorno, então. Abre de novo a campanha do retorno. Põe na tela cheia aí. Meu querido, a avaliação... Não, põe tela cheia. Peraí, ô advogado Valu. A avaliação... Para o Cruzeiro entrar ou não na Libertadores, não é pelo que ele faz no segundo turno, é pelo que ele faz nos 2 turnos. Mas se não recupera o segundo turno aí também não adianta. Peraí, meu querido, mas quem está dizendo que o retorno... Eu não estou dizendo que o retorno está um tesãozinho, não. O que eu estou dizendo é o seguinte, há uma queda acentuada, uma campanha ridícula no retorno. Mas o turno... deixa o Cruzeiro a 3 pontos do time que está sendo decantado como o time do momento, que é o Inter. Então, ao final da temporada, você pode fazer um retorno de merda, porque o que vai valer é a soma dos 2. É isso que eu estou dizendo. E vocês aqui, lamento. Eu fui xingado por ter falado exatamente o que você falou. Vocês estão querendo colocar crise no Cruzeiro. Aqui. Ou eu estou enganado? Não tá hoje não. Acabei de falar isso. Você tá loucura. meio afoito. Mas é claro, ninguém aguenta isso aqui não. Ninguém aguenta isso aqui não, Você tá falando que o momento do Cruzeiro tem como base geral o que foi feito no primeiro turno. Aí eu peguei, elogiei o trabalho do primeiro turno. Não, você elogiou o trabalho do Seabra. Elogiei, porque ele era o treinador. Você tá de brincadeira? A questão é que o trabalho que colocou o Cruzeiro na disputa até por G4 no primeiro turno desapareceu agora. Na virada do turno já tinha desaparecido com o Seabra e agora com a chegada do Diniz, o Cruzeiro também não retomou esse futebol que pode fazer o torcedor ficar tão otimista assim de voltar para o G5. Eu acho que momento, o Cruzeiro técnica. está numa pequena crise no Campeonato Brasileiro. Crise claro técnica. que Não acho que seja crise, cara. Claro que tá. Seja crise. Tudo que o Cruzeiro tinha de bom, que colocou o Cruzeiro para brigar por Libertadores, foi perdido. O Cruzeiro hoje não joga o futebol que jogava no primeiro turno, que fazia brigar por Libertadores. Absolutamente normal, Dona. Só que tá tudo normal. Disputados, 10 conquistados. Ninguém está dizendo que está normal, não. Vocês estão normalizando sim. O Cruzeiro saiu do trilho. Está dentro do normal. Ninguém está dizendo que está normal. Nós só não estamos... Mas se não voltar pro trilho, não adianta. Nós só não estamos no mesmo frame de que há crise. Não há crise. Crise não há. Basta você, com muito boa vontade, vocês estão querendo implantar. Sim, cara, tá claro. Agora, olha com muito boa vontade do Cruzeiro para baixo da tabela, aí vocês vão entender o que é crise. Não, eu tô surpreso, os caras acham o Cruzeiro o 8º melhor time do brasileiro. O Cruzeiro é o 8º, tá em crise. Pois é. Eu não tô entendendo. A tabela desconstrói o argumento dos colegas. São os resultados do momento. O que o time tá jogando em campo. É claro que caiu, gente. Tem uma queda de rendimento. Isso é brigar com o fato. A tabela desconstrói
o argumento de vocês. Desculpa. Cara, A você tá tabela de não, é a brincadeira. arte aqui constrói, a arte mostra. A tabela tá desconstrói o desenhado. argumento de vocês. De verdade. O argumento de vocês é formado, Cara, sabe de quê? De o ar tá ligado? isopor. Tá desenhado, a queda de rendimento tá desenhada. Não, mas, ô, Everton, Vocês, atenção, estão querendo criar crise no nosso Cruzeiro. Aqui, Vamos a lá, queda Balu. de rendimento Quer tá folga? desenhada. Peraí, Você calma. quer folga? Deixa eu preciso dar um recado. Não, e respira, você quer folga? Deixa eu dizer Já uma arruma coisa. pra você. Deixa eu dizer uma coisa. Porque você tá brigando com... Que absurdo Você tá brigando falar com que tá imagem. Que absurdo Beleza. falar que tá em Tem crise. não, tá tão bom o momento Parabéns. que trocou até o comando técnico. Que absurdo Já falar que tá que tá em muito bom, crise. vamos trocar de técnico. Daí, ó, tá vendo? É isso que eles defendem. A troca de treinador. O fora Diniz, eu puxei a Tô discussão falando com relação ao em cima Seabra. Tô dessa falando com ideia. relação ao E Seabra. eles estão sustentando. Você entendeu, Viu, você Diniz? entendeu. Você precisa Viu, de Diniz? folga. Você, Diniz, tá num clube que está em crise. Então você que apaga esse incêndio aí, que essa pica é sua. Porque a turma já tá aqui, aumentando a crise substancialmente. Só para que o telespectador tenha uma ideia, o Cruzeiro jogou 16 rodadas sem os reforços. Nessas 16 rodadas, o Cruzeiro somou 27 pontos. O Cruzeiro tem 13 rodadas neste momento, desde que os reforços começaram a entrar em campo, exatamente na partida contra o Red Bull Bragantino. E hoje, mesmo que o Cruzeiro vença os próximos 3 jogos, para a gente equiparar 16 jogos sem reforços e 16 jogos com reforços, mesmo que o Cruzeiro vença os próximos 3, ele só chegaria em 25 pontos. Então, ou seja, ficaria abaixo dos 27 pontos somados pelo grupo sem esses reforços. A gente sabe, futebol não é como uma espécie de quebra-cabeças, que as peças vão chegando, se encaixando. Dava o entendimento, pelo momento bom do Cruzeiro nas mãos do Seabra, com relação ao funcionamento tático, à organização do time, que, chegando peças mais qualificadas, quando essas peças tiverem alguma condição, o Cruzeiro deve encaixar. Só que em paralelo a isso, peças que estavam funcionando perderam rendimento, o próprio sistema do Seabra parou de funcionar, peças que a gente imaginava que estivessem em algum momento rapidamente mais aptas fisicamente, caso do Wallace, de fato mesmo para mim, quem chegou em grandes condições e se apresenta assim é o Cássio e o Mateuzinho, os outros ainda estão buscando melhorar, agora que a gente está vendo um Caio Jorge subindo um pouco de produção. Então a verdade é que, dito tudo isso, é muito fraco, apesar até da fala do Alexandre Matos recentemente falando que era prevista essa oscilação. Sim, eu acho que a oscilação ela é prevista. Agora, quando você olha para o campeonato, não dá para normalizar, independente de todos esses desencaixes e troca no comando técnico do Cruzeiro, que um time que postula, de acordo com o que eles estabeleceram, chegar entre os 6, possa ficar 2 meses vencendo apenas 2 partidas. Agora, olha o retorno aqui, Elton, Thiago e Dola. Vou mostrar na tela. Olha o retorno. 15º no retorno. É muito ruim. Pois é, essa situação do Cruzeiro, Everton, boa tarde primeiramente para todo mundo do estúdio, pessoal de casa, ela é curiosa, né? Porque o Cruzeiro ele faz 2 escolhas que são corretas, que eu até concordo com as escolhas do Cruzeiro, né? As tomadas de decisão no meio da temporada. Mas essas tomadas de decisão, ao mesmo tempo, elas são, de certa forma, responsáveis por uma queda de rendimento, né? Primeiro é quando o Cruzeiro opta por, mesmo fazendo uma boa campanha, reforçar muito o elenco na janela de transferências, e aí traz bons jogadores, melhora realmente a qualidade, mas aí o time acaba perdendo um pouco daquele encaixe que tinha, né? Vinha fazendo um bom início de campeonato com o Seabra, mas aí quando esses jogadores chegam, é uma situação curiosa, né? Que o elenco melhora, mas a performance começa até a piorar, por causa desse encaixe tático mesmo. E a segunda tomada de decisão é a troca no comando. Quando tira o Seabra e contrata o Fernando Diniz, é óbvio que a gente precisa olhar para isso como um upgrade, né? O Cruzeiro traz o atual campeão da Libertadores, um treinador com muito mais experiência, um ótimo treinador, eu gosto muito do trabalho dele, inclusive. Mas essa mudança agora no comando também atrapalha um pouco esse encaixe do time, porque aí o Fernando Diniz chega com uma outra filosofia de jogo, que a gente sabe que é um trabalho bastante autoral também dele, né? Ele muda bastante mesmo a forma do time jogar, principalmente se a gente considerar como vinha jogando com o Seabra. Então essas 2 tomadas de decisão, que a gente ao mesmo tempo pode olhar como decisões corretas, elas também acabam atrapalhando o desempenho do clube pelo momento em que elas acontecem. É o famoso ônus e bônus, né? De tudo na vida a gente tem que olhar o bônus e o ônus, né? Quando você faz essa troca nesse momento, principalmente com um treinador do estilo do Diniz, tem algumas situações que você vai sofrer e vai sentir
um pouco além. Mas o que me preocupa é quando se olha a tabela mesmo em si do Campeonato Brasileiro. Eu acho que todos nós tínhamos uma segurança com a equipe do Cruzeiro quando você via ela nas proximidades do G4, beirando ali, ficando no G6. Você tinha uma segurança sabendo assim, ó, vai dar certo. O Cruzeiro vai voltar depois de tanto tempo para a Libertadores. Hoje essa segurança não existe mais. Aí é torcer para alguns resultados dentro de Libertadores e de Copa do Brasil que possa ampliar esse virar G7, virar G8, enfim, são situações que podem se formar dentro do campeonato. E o Cruzeiro tem uma vantagem nessa situação. Os dois clubes que estão logo abaixo do Cruzeiro são duas equipes que estão com a cabeça em outro planeta, né? É o Atlético pensando em Libertadores e Copa do Brasil e o Vasco também acreditando bastante na Copa do Brasil. Então, enfim, eu acho que essas situações também é o que mais me preocupa. Olhar a tabela e não ver o Cruzeiro na Libertadores. Só para deixar claro aqui, concluindo, não dá pra gente afirmar também que se o Cruzeiro não tivesse tomado essas decisões que eu citei, que o desempenho continuaria bom, tá? Até acho que o time que o Cruzeiro tinha naquele momento, o trabalho do Seabra, provavelmente ia ter uma oscilação e uma queda também pelas limitações que o elenco tinha naquele momento. Mas é claro que é impossível a gente não ver uma relação de causa e consequência entre a chegada dos reforços e agora a chegada do Diniz com essa oscilação do time em campo. É porque o que acontece, Thiago, só interromper, porque é o seguinte, o Internacional está sendo muito falado, principalmente no retorno que está fazendo. Sim. O Internacional tem um jogo a menos que o Cruzeiro, tudo bem, mas o Internacional tem 3 pontos só à frente do Cruzeiro, cara. É que o retorno do Cruzeiro é tão ruim, mas ainda assim o turno foi bom, que segura o Cruzeiro a 3 pontos do Inter, que é o time que está sendo mais valorizado no retorno. Tem muita gente, inclusive, eu estava ouvindo ontem os programas lá do Sul, eles falam abertamente de um Inter na Libertadores, de conquistar uma vaga Libertadores. O Inter é o sexto colocado, eu considero que ele tem um jogo a menos, isso é muito importante. E está jogando muito bem. Quem viu o jogo contra o Corinthians, teve um momento do jogo contra o Corinthians lá que meteu na roda. Negócio lindo. Agora, o Cruzeiro está 3 pontos só atrás deles, cara. E tem gente tratando como uma tragédia absoluta a campanha do Cruzeiro. Mas a campanha no retorno é uma tragédia. No retorno, mas em geral, o campeonato tem 2. E é uma tragédia, HG. E assim, essa lista de jogos ali nos ajuda a exemplificar e mostrar quais são os pontos em que são tragédia. O Cruzeiro empatar com Vitória, o Cruzeiro perder para o Expressinho de São Paulo, o Cruzeiro empatar com Cuiabá. Tudo isso atrapalha. E isso aí nós estamos falando de o quê? De 7 pontos a mais. 2, 2, 4, mais 3, 7. 7 pontos a mais colocaria o Cruzeiro em uma situação bem mais confortável na tabela. Mas eu considero absurdos esses resultados. O empate com o Vitória, fora de casa, da forma que foi, é um absurdo. A derrota para o São Paulo, dentro de casa, com o Mineirão lotado, com o São Paulo jogando como equipe completamente reserva, é outro absurdo. O empate com o Cuiabá, Cruzeiro jogando mal contra o lanterna do Campeonato Brasileiro, é mais um absurdo. Então, são muitas coisas que aconteceram que a gente pode tratar como absurdo. E aí, cara, por mais que a gente entenda a parte que o Dola diz da troca do comando técnico, para mim, os principais absurdos acontecem sob o comando do Seabra, que são Vitória, São Paulo e Cuiabá. É que o recorte é muito pequeno ainda, né? Mas falando de um modo geral. Mas a parte boa também é com o Seabra, né? A gente tem a parte boa é que no retorno não tem parte boa, só tem a jogo, campanha que está segurando, Thiago. O Cruzeiro agora, a 3 pontos do Inter que eu citei, o retorno, conquistada basicamente pelo Seabra. Peraí. Mas é que o retorno, parte boa do Seabra tem um jogo, que é o jogo contra o Botafogo. Depois disso, cara, mas é por isso que a gente está relacionando com essa diferença que deu no elenco e o desencaixe que o time teve. O Cruzeiro, apesar de um jejum de vitórias nas últimas 5 rodadas, ainda se destaca como um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro. Com 9 vitórias em 14 jogos no Mineirão, o time celeste ocupa a 6ª posição na tabela. A partida contra o Bahia, que também está na parte de cima da classificação, promete ser um confronto direto por uma vaga na Libertadores. Jogando em casa, o Cruzeiro terá o apoio da torcida para superar o momento e buscar os 3 pontos. E aí, galera? O que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!